Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Rafner Ribeiro, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje nós iremos estudar crase, o fenômeno crase. Estudaremos a definição, sua indicação, quando tem que ser utilizado, casos específicos e alguns exercícios comentados. Exercícios esses que são retirados de provas de concurso, tá bom? Antes que a gente comece o nosso vídeo, eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, compartilha e vamos embora para o nosso vídeo. A crase é a fusão escrita e oral de duas vogais idênticas. A palavra crase nomeia a contração ou fusão da preposição a exigida pela regência do verbo ou do nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e representa-se graficamente pelo acento grave. Quando pode ocorrer? Quando tivermos a preposição a mais os artigos a ou as. Exemplo, há limites à tolerância humana. Quando juntamos esse a, que é preposição, mais o artigo a, nós temos o caso da crase, que é essa fusão entre essas duas letras a. Há limites à tolerância humana. No exemplo de baixo, nós temos o seguinte: exerce efeito negativo a quem? Às pessoas. Então, quando fazemos essa fusão, fica assim: exerce efeito negativo às pessoas. Esse acento grave, ele serve como indicativo de que nós temos outro artigo por trás. No caso, sendo a preposição a mais o acento grave indicando o artigo a por trás. Preposição a mais o pronome demonstrativo aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Exemplo, permaneci indiferente a aquela situação. Permaneci indiferente àquela situação. A fusão, o fenômeno crase, vai ocorrer exatamente com a preposição a mais o a do pronome demonstrativo. Veja embaixo. Permaneci indiferente a aquele barulho. Permaneci indiferente àquele barulho. Mas, professor, a palavra aquele é uma palavra masculina. Não tem problema. Por ser um pronome demonstrativo, esse iniciado pelo a, a regra se aplica nele. Preposição a mais pronomes demonstrativos a ou as. Exemplo, sua opinião é semelhante a de Gumecindo. Com a fusão crase, sua opinião é semelhante à de Gumecindo. Eles estão em condições semelhantes à dos americanos. Eles estão em condições semelhantes às dos americanos. Atenção! Excluindo os casos dos demonstrativos, a crase ocorre apenas antes de palavras femininas. Como a crase é um fenômeno fonético, o acento grave o assinala na escrita nos três casos vistos. Casos especiais. Ocorre crase. 1. Em locuções adverbiais e prepositivas formadas por substantivos femininos. Exemplo, à esquerda ficava a sala de estar. À esquerda seria a locução adverbial. Prestem atenção, não ocorre crase nas locuções adverbiais que indicam instrumento. Exemplo, bordar a mão, cortar a faca, etc. Porém, alguns gramáticos defendem o uso para dar mais clareza. 2. Antes de nomes de lugares determinados pelo artigo. Exemplo, o Papa regressou à Itália. Atenção! Os nomes de lugar que normalmente não admitem artigo
passam a exigi-lo se seguidos de um termo especificador. Por exemplo, fiz uma excursão a Roma, sem a crase. Fiz uma excursão a Roma de meus bisavós. Percebeu que especificou, crase usou. 3. Nas expressões proporcionais, à medida que, à proporção que. Por exemplo, à medida que se aproxima o dia da entrega do formulário, mais ansiosos ficávamos. 4. Antes da palavra casa, se ela for determinada. Por exemplo, voltamos à casa de nossos pais. Como nós determinamos, utilizamos a crase. Atenção! Quando indica lar, morada, a palavra casa não admite artigo e, portanto, não ocorre crase. Por exemplo, vou à casa depois da aula. Venho de casa. Estou em casa. 5. Antes da palavra terra. Exemplo, a nave espacial russa voltou à Terra. Atenção! Quando se opõe a bordo, a palavra terra não admite artigo, portanto, não pode ocorrer a crase. Veja o exemplo. Os marinheiros, assim que o navio atracou no cais, desceram à terra. Percebeu aí que nós não temos o fenômeno crase? 6. Quando estão subentendidos as expressões a maneira de, a moda de, ou palavras como empresa, companhia, faculdade, mesmo que seja diante de palavras masculinas. Por exemplo, refiro-me ao UFPE ou refiro-me à universidade. Quando a palavra crase é proibida? 1. Antes de verbo. 2. Entre palavras repetidas, por exemplo, passo a passo, face a face. 3. Antes do pronome pessoal do caso reto. 4. Antes de artigo indefinido. 5. Quando o verbo for transitivo direto. 6. Pronome demonstrativo em primeira e segunda pessoa do discurso. Vamos agora exercitar. Primeira questão. Consuplan. O uso da crase está correto em: letra A. O professor vai para a escola a pé. Letra B. Escreveu passo a passo a receita de bolo. Letra C. Disse à senhora que estava passando bem. Letra D. A senhora estava disposta a colaborar. Letra E. Dirigi-me a ela. Respondendo, por que a letra A está errada? A letra A está errada porque a palavra pé é masculina. Logo, não existe o artigo antes dessa palavra, consequentemente, não existe o fenômeno crase. A letra B está errada porque nós temos a repetição de palavra. Passo a passo são palavras repetidas, por esse motivo, não pode ocorrer o fenômeno crase. Pulando para a letra D está errada porque nós não podemos utilizar o fenômeno crase antes do verbo, e colaborar é um verbo. Na letra E está errada porque o fenômeno crase apareceu antes do pronome pessoal do caso reto. Sendo assim, a nossa resposta: disse à senhora que estava passando bem. Disse à senhora algo. Disse algo a quem? À senhora. Aqui o verbo dizer, ele é bitransitivo, em que nós temos o objeto indireto a senhora e o objeto direto que estava passando bem. Segunda questão. Recorrem à opção mais fácil. O item em que o emprego do acento grave indicativo de crase está correto é: letra A. Todos devem dedicar-se à educação. Letra B. Os empregados podem comprar a crédito. Letra C.
os jovens recorrem a empregos mais bem pagos. Letra D. As indústrias aumentam a fabricação de bens. Letra E. Nem todos se dedicam a trabalhar. Peço que agora vocês pausem o vídeo, tentem responder, que no próximo slide nós iremos responder a questão. Como gabarito temos a letra A. Por quê? Porque todos devem dedicar-se à educação. Quem se dedica a algo. Esse a em destaque é a nossa preposição juntando com o a do artigo da palavra educação. Por isso a crase está correta. Por que a letra B está errada? Quando nós temos os empregados podem comprar a crédito não é a moda. A crédito é o formato. Por isso, crédito não pode receber o fenômeno crase antes. Letra C. Os jovens recorrem a empregos. A palavra empregos é uma palavra masculina. Sendo assim, não pode ter o fenômeno crase. Na letra D, nós temos o quê? Temos as indústrias aumentam a fabricação. Quem aumenta, aumenta algo. Nós temos aqui um verbo transitivo direto. Por esse motivo, ele não pede a preposição, ele não exige a preposição. Então, o fenômeno crase nessa alternativa está errada. Na letra E, nós temos nem todos se dedicam a trabalhar. A alternativa E está errada porque trabalhar é um verbo e nós não podemos ter crase, o fenômeno crase, antes de verbo. Terceira e última questão. A alternativa em que o sinal indicativo de crase foi corretamente empregado está em: letra A. Ficou na dúvida entre as marcas Fiat e Ford. Letra B. O texto refere-se à paixão pelos automóveis. Letra C. Ele tem diversas multas a pagar. Letra D. Trocou a bateria assim que chegou o verão. Letra E. Entregou a chave a Jorge, o manobrista. Peço novamente que vocês pausem o vídeo para conseguir responder. Respondendo, a letra A está errada porque as marcas, esse as é um artigo. Não tem como ter o efeito fenômeno crase porque a preposição é entre e não houve a fusão entre a palavra entre e o artigo as. Logo, essa crase está errada. Pulando para a letra C, ele tem diversas multas a pagar. Está errado porque é verbo e a gente já aprendeu que antes de verbo é proibido o uso da crase. A letra D está errada porque quem troca, troca algo. Eu tenho o verbo transitivo direto e a bateria, esse a é apenas o artigo. Eu não tenho preposição, logo eu não tenho a fusão, eu não tenho a crase. A letra E está errada porque se refere à palavra Jorge. Jorge é uma palavra masculina, substantivo próprio masculino. Por esse motivo, não existe a crase. Nossa resposta é a letra B, porque quem se refere a algo. Refere-se a o quê? A paixão. Esses dois a, sendo o a da preposição, esses dois as, perdão, sendo o a da preposição mais o a do artigo, fusão, crase. É isso. Espero que essa videoaula tenha ajudado a você. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Ativa o sininho porque logo logo eu irei gravar mais vídeos relacionados a esses, com questões de concurso sendo comentadas aqui no canal. Então ativa o sininho para não perder mais nada. Muito obrigado e tchau, tchau!